Nem sempre a negociação é aquilo que a gente deseja. É muito comum a gente ver sempre um cliente querendo revender um imóvel ou ver algum amigo, algum conhecido ali que acha que está vendendo por um preço muito abaixo ou que todo mundo está querendo pagar muito menos do que o imóvel vale. Você fez aquela reforma impecável. Você construiu naquele local o imóvel dos seus sonhos, fez tudo o que você queria e deixou ele em perfeitas condições. Porém, na hora da revenda, as coisas não aconteceram como você gostaria. Vamos tentar entender uma coisa: o porquê isto acontece. Sejam bem-vindos ao canal. Iremos tratar aqui hoje a respeito dos imóveis com uma dificuldade de vender ou daqueles que é muito difícil encontrar alguém disposto a pagar o que realmente o imóvel vale. What's next? Primeira parte: construção e reformas de ampliação sem escritura e documentação correta. Você pode ter feito um imóvel maravilhoso dos seus sonhos, mas se você vai tratar de um imóvel sem escritura e sem a documentação correta, esquece, você não vai ter todo o valor, de repente até o que você gastou na construção deste imóvel. Outra coisa muito comum, que a gente vê muito, né? Eu vi muito quando eu trabalhei com prontos. A pessoa tinha uma casa ali, térrea, de 2 dormitórios e resolveu ampliar. Transformou a casa em um sobrado, fez mais um puxadinho para cima, fez um terraço em cima, com churrasqueira, com tudo. É o famoso puxadinho. A gente conhece muito por esse termo aqui em São Paulo como puxadinho. Se não tem nenhuma documentação disso, se isso não está registrado, não está escriturado toda essa reforma, você não vai revender, às vezes até pelo valor que você gastou nessa obra toda. Então não espera que esse valor vai estar agregado a tudo isso num imóvel carente das documentações com a escritura atualizada. Isso não vai ocorrer. Você pode até encontrar alguém que resolva pagar por isso, mas é muito difícil. Principalmente o imóvel sem escritura. Tem muito aí imóvel de apropriação que eu já vi muito. Então quando você chega ali, o imóvel está apropriado, você foi lá, construiu, tá ok, olha, a situação tá para ser regularizada em algum dia. Até que esse dia não ocorra, esquece. Às vezes você pode estar com um imóvel que ele pode até valer 600 mil, mas sem uma escritura não é incomum você ver alguém pagando 80, 90 mil em um imóvel desse. Então não espera que tudo isso que você gastou esse tempo todo vai valer tudo que você espera. A outra coisa, a construção ou a reforma do imóvel dos sonhos em um local de pouco interesse. Mesmo se você tem a escritura, está tudo ok, a documentação está tudo ok. Vamos supor que construiu uma casa de campo, uma casa de veraneio, ali num local que para você foi maravilhoso, você teve ótimos momentos com a família, você fez tudo o que queria, colocou uma piscina, colocou mármore Carrara, pode ter feito o acabamento que for. Se é uma área onde você vai ter dificuldade para vender no futuro, onde as pessoas não têm muito interesse naquela área, você não vai negociar esse imóvel por esse valor. É muito comum a gente ver, principalmente em reunião de família no final de ano, ou até também com amigos. Olha, eu comprei um terreno, eu construí uma casa em um local ali muito bacana, muito legal, e agora ninguém quer pagar o valor que aquilo realmente merece, aquilo que realmente vale. Realmente, a maioria das vezes está relacionado a isso. A pessoa pode ter feito o melhor possível, pode ter construído o imóvel dos sonhos, mas em uma área de pouco interesse. Então a gente tem que levar isso em consideração. Qual o interesse local em uma possível venda no futuro? Então você pode ter gastado ali, por exemplo, milhões para ter construído um imóvel ou até feito uma reforma, sendo que a procura naquele local não é tão grande assim e aquele valor aplicado dificilmente você vai receber de volta. A outra parte, eu confesso que eu também cometo às vezes alguns erros a respeito disso. É quando a gente atribui valores emocionais para as coisas. Eu já tive algumas vezes alguma coisa que eu quis vender ali, mas eu gostava tanto e não estava usando, e atribuí valor emocional, e isso fica muito mais difícil de vender, e acontece muito com o imóvel. O imóvel era da mãe, e foi muito importante para você na infância em algum momento, e a gente coloca aquele valor emocional na venda, e as pessoas elas não vão pagar
pelos valores emocionais que nós construímos nas coisas. Meus amigos, isso é bem verdade. Às vezes até também o imóvel que você fez com tanto carinho, que foi importante para você em determinado momento e agora você quer vender. E sim, eu já vi muito, principalmente quando eu trabalhava com prontos, com revendas de terceiro, aquele imóvel assim que era difícil vender, às vezes até o terreno que era muito bom, mas tinha um valor emocional agregando muito mais valor e a gente paga pelas nossas emoções, mas não pelas emoções dos outros. Então, o imóvel que é tão querido para aquela pessoa, de conta daquele motivo ou outro, para mim ou para vocês, eles podem não ter esse mesmo valor. Então, quando a gente coloca muito valor emocional nas coisas, a gente vai ter uma dificuldade de vender. Então, o imóvel ali está valendo 800 mil, mas teve aquela coisa, imóvel de família, bons momentos com os pais, com os avós, e por conta de tudo isso, a gente quer vender por 1,5 milhão e não rola. Infelizmente, a gente não paga pelo valor emocional das outras pessoas. A outra coisa que também tem a ver na questão da revenda, que eu digo por experiência de quando eu trabalhava com prontos, jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é uma coisa muito interessante, eu poderia fazer um vídeo falando disso. Talvez eu não poderia fazer não, porque é um canal falando de imóveis, não é sobre todos os detalhes da nossa cultura brasileira. Mas o jeitinho brasileiro ele tem uma coisa muito boa, é a nossa capacidade de adaptar a diferentes situações, às vezes superar diferentes crises. É aquele momento que a gente tem de trazer uma alegria até do meio de uma tristeza. A gente tem muito isso até na música, na nossa própria cultura. Então essa coisa desse jeitinho brasileiro eu acho muito bacana, é muito apreciado, mas ele é discutível em outras coisas. Também a questão do jeitinho brasileiro. Tem a parte do jeitinho que eu não gosto, que é de querer tomar vantagem em tudo. Isso é muito comum a gente ver, principalmente em casos de permuta de imóveis. Um imóvel é de interesse para um proprietário e o imóvel do outro também é de interesse, para fazer essa negociação dessa troca, essa permuta. Porém, na negociação é muito comum, se você é corretor de qualquer parte do Brasil, aí também comenta disso, dessa questão na permuta, se você já passou por isso que eu vou falar. É um querer tomar vantagem em cima do outro. Olha, eu quero teu imóvel, mas o seu imóvel não vale nada, porque o seu imóvel está com um monte de problemas, que o seu imóvel está assim, está assado, mas o meu imóvel, nossa, é uma maravilha. Então você sempre quer tomar vantagem em cima do imóvel do outro. Também é natural, às vezes, haver uma troca de valores, às vezes um imóvel pode valer mais que o outro. Há permutas por imóveis de menor valor, isso ok, só que há essa questão do jeitinho brasileiro de querer tomar vantagem em tudo, aí querer depreciar, colocar a pessoa para baixo para conseguir um valor na troca muito maior. E também uma outra coisa do jeitinho brasileiro que eu já presenciei é quando por algum motivo o cliente precisa vender aquele imóvel com uma certa urgência. Ele está vendendo num preço justo, talvez até um pouco mais abaixo, para vender o imóvel mais rápido. Quando o comprador ele percebe isso, ele resolve tripudiar, e isso não é nem um pouco legal. Então é preciso tomar cuidado com isso. Gente, vamos ser coerentes. A gente tem que pagar sim um preço justo, mas explorar o outro não é uma coisa muito bacana. Então essa parte do jeitinho brasileiro, a gente de pedir por honestidade, se a gente não pratica isso. Tá, então essa malandragem que pode haver no jeitinho brasileiro, isso não é bacana e acaba no final das contas prejudicando ambos os lados e dificilmente uma boa negociação pode nascer disso. Há casos que eu já vi ótimas negociações para ambos os lados se perderem por conta disso, de tripudiar a situação do outro e querer tomar vantagem sempre. Imóvel dos sonhos ou reforma dos sonhos, se a documentação não está ok, em caso de ampliação ou da construção, o valor gasto dificilmente volta. O mesmo podemos dizer para o imóvel em uma área de pouco interesse em infraestruturas. Em uma área onde o metro quadrado não é tão valorizado, a maioria das pessoas iriam optar por um imóvel um pouco mais simples em uma área mais valorizada e com maiores infraestruturas. Tomem cuidado com grandes gastos em um imóvel em uma área de difícil acesso.
o valor investido geralmente só retorna em casos bem específicos. Se você procura por algum imóvel para morar e investir na região de São Paulo capital, eu tenho ótimas opções para oferecer. Meu contato está na descrição. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui e até a próxima.